Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio e essa é a nossa segunda aula de teoria da computação. Nessa aula eu vou esclarecer o significado do termo computação, no sentido que a gente vai usar nessa disciplina. Vou falar do histórico de teoria da computação, principalmente este segundo ponto aqui é o foco dessa aula. E também vou falar um pouco sobre máquinas de calcular. Primeiro vamos esclarecer o termo computação. Computação vem de computar, que significa calcular, certo? O termo computar significa calcular. O termo computador também vem de computar. E originalmente eram pessoas que faziam cálculos, pessoas que computavam. Uma das primeiras equipes de pessoas que faziam cálculos e que eram chamadas de computadores foram equipes que calcularam a trajetória do cometa Halley. Por exemplo, em 1758, 3 pessoas passaram 5 meses fazendo contas e mais contas, com números muito grandes, para calcular a trajetória do cometa Halley. Então, isso é um computador, uma pessoa que calcula, uma pessoa que computa. Nessa disciplina em especial, a gente vai chamar de computar quando você calcula seguindo um procedimento. Então, a computação é a realização de cálculos quando você segue um procedimento padrão, uma receitazinha dizendo passo a passo para calcular. Esse uso da palavra procedimento corresponde ao que a gente chama de algoritmo também. Algoritmo é o tal procedimento que diz os passos que eu tenho que seguir para calcular. Na sua visão mais geral, o algoritmo diz os passos para você calcular uma saída, uma resposta a partir de certas entradas de algum problema. Na aula passada eu dei exemplos de problemas assim. A origem do nome algoritmo vem do nome de uma pessoa, de um matemático do século IX, anos 800 e alguma coisa, certo? Era esse Al-Khwarizmi. Ele era um matemático persa e fez um livro explicando a notação decimal. É a notação que a gente usa para representar os números, usando dígitos de 0 a 9, usando 10 dígitos. Antigamente, na Europa, se usava os algarismos romanos. Então, imagine você fazer conta com algarismos romanos. Era complicado. Então, possivelmente mercadores italianos trouxeram livros de Al-Khwarizmi, traduziram e foi trazido para a Europa a notação decimal e também a explicação de como fazer contas de adição, subtração, estavam nesse livro também. Ele explicava como você calcula a adição. Também ensinava como resolver equações. Então esse como é um algoritmo. Ele dizia os passos para você calcular, os passos para você resolver equações. Por exemplo, a gente faz adição colocando os números um em cima do outro, como eu mostrei na aula passada, né? Aquilo ali é um algoritmo e foi Al-Khwarizmi que popularizou. Os livros dele chegaram à Europa, se popularizaram e o nome dele deu origem tanto ao nome algarismo como ao nome algoritmo. É só uma, digamos assim, uma pequena transformação do nome dele, certo? No século XX, a matemática que era muito focada em aplicações reais, em coisas do mundo real, em medir, em contar, em, por exemplo, medir áreas, servia para você medir o tamanho de um terreno, para fazer negócios e etc. Ela foi se tornando mais abstrata à medida que chegava o século XIX e século XX, quer dizer, anos 1800, anos 1900, ela ficou mais abstrata e também mais regrada, mais baseada em regras. Ela tinha regras de raciocínio das lógicas, por exemplo, da lógica de predicados. Então você segue um raciocínio matemático, um raciocínio matemático está correto se ele obedece às regras da lógica.
Ela tem também verdades básicas, de onde você começa todo o raciocínio, e a partir dessas verdades você prova coisas novas, você prova os chamados teoremas, são verdades que foram provadas usando as regras de raciocínio e essas verdades básicas. Vocês devem ter visto sobre isso em matemática discreta. Então a matemática ficou cada vez mais abstrata e mais regrada. Então só para mostrar o que é um teorema, é uma afirmação que você pode provar. Pode ser uma coisa muito simples aqui. Ele não teria o nome de teorema na matemática, mas só para dar um exemplo. Para todo inteiro, se 2 é divisor de x, então 4 é divisor de x ao quadrado. Essa é uma afirmação que você pode provar a partir dos axiomas, que definem o que é um número inteiro. Você usando os axiomas, aquelas verdades básicas, e usando regras de raciocínio, você vai tentar provar isso aqui. E nesse caso é possível, essa é uma afirmação correta, aí você prova. Aí você provou, isso vira um teorema. Só que esse resultado é muito simples para ter o nome de teorema, mas é só para dar um exemplo rapidamente. Então, com a matemática assim, surgiu um sentimento, uma sensação de que dava para provar toda a afirmação. David Hilbert foi o grande defensor dessa ideia. Toda afirmação matemática, toda conjectura pode ser provada ou negada. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E existe uma maneira de argumentar e provar ela ou negar essa afirmação. Também por ser tão regrada, você segue aquelas regras da lógica bem precisas, combinando isso com os axiomas e produzindo novas verdades. Uma coisa bem regradazinha. Fez ele pensar na ideia de um procedimento para provar afirmações matemáticas. Pelo menos para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ele podia não provar completamente, mas dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. Certo? Então ele levantou essa questão. Será que existe um procedimento assim? Isso é o chamado problema de decisão de Hilbert. A ideia é que você teria uma entrada que é uma afirmação matemática. Olha que coisa abstrata. Você vai querer um algoritmo que recebe como entrada uma afirmação matemática, escrita na lógica de primeira ordem. A lógica de primeira ordem é bem regradazinha, então é um tipo de afirmação que tem regras bem específicas. E a saída que o algoritmo deveria produzir era sim, para dizer essa afirmação é verdadeira. Podia ser aquela afirmação, para todo número inteiro, se x, etc, etc. E você dava como entrada para o algoritmo, ele faz lá as contas, você segue os passos daquele algoritmo, que vai fazer algum tipo de cálculo, né? Vai computar, e no final ele vai dizer sim, essa afirmação é verdadeira, ou não, essa afirmação não é verdadeira, é falsa. Então esse seria o problema a ser resolvido por um algoritmo. E Hilbert perguntava o seguinte: existe um algoritmo que resolve isso? Essa é a pergunta de Hilbert. Na verdade, a conjectura dele é a afirmação e não a pergunta. A conjectura dele é que existe sim. Ele queria saber qual é esse algoritmo. Ele queria que alguém propusesse um algoritmo. Certo? Aí veja que coisa interessante. Aqui a matemática sobe um nível assim de abstração. Ela fica mais abstrata. O algoritmo em si, ele passa a ser objeto de estudo. Porque na matemática é comum, e já era comum, você responder perguntas sobre existência de coisas como números, ou se existe uma equação, por exemplo, existe uma equação que defina a sequência de todos os números primos? Existe uma equação polinomial que define a sequência dos números primos? A resposta é não, não existe. Mas agora a pergunta é se existe um algoritmo, existe um procedimento. Ora, uma pergunta, se existe uma equação que é alguma coisa, ou se existe um número com certa característica, você trabalha com equação, é uma coisa matemática. Você trabalha com número, que é uma coisa matemática. Mas existe um algoritmo. O algoritmo ainda não tinha uma definição matemática precisa. Então, respostas a esse desafio de Hilbert, de qual era o algoritmo que resolve aquele problema, vieram ainda antes de ter uma definição matemática de algoritmo. Kurt Gödel fez uma demonstração que indica que nem tudo pode ser provado a partir de um conjunto de axiomas com certas propriedades. Então, se nem tudo pode ser provado, como é que eu posso criar um algoritmo que prova tudo?
certo? Mas ainda assim essa é uma resposta que não assumia uma definição matemática específica de algoritmo. Então ela ainda não foi a resposta definitiva, mas tudo indicava que não existia aquele algoritmo que Hilbert queria, certo? Então os próximos desenvolvimentos foram os seguintes. Os matemáticos começaram a propor modelos do que são algoritmos, definições matemáticas do que é o algoritmo. Esses modelos hoje são chamados de modelos de computação, que a ideia é modelos de algoritmos, certo? Modelos de procedimentos para calcular coisas. Modelos de algoritmos. Poucos anos depois de David Hilbert propor aquele desafio, surgiram esses dois modelos aqui, o lambda cálculo, proposto por Alonzo Church em 1936, e as máquinas de Turing. Hoje elas são chamadas assim, na época ele chamou, acho que, de máquinas abstratas, que foi bem perto, pouco depois, entre 36 e 37. Então eles propuseram dois modelos interessantes, bem aceitos, que se tornaram muito respeitados do que é um algoritmo. Eles deram uma maneira matemática de representar procedimentos para calcular, ou seja, representar algoritmos. E uma coisa interessante é que esses dois foram logo provados equivalentes. O próprio Turing propôs as máquinas de Turing e provou a equivalência delas com o lambda cálculo. Então eles são equivalentes. E até hoje, um detalhe importante, não existem modelos mais poderosos. Quer dizer, não existem modelos que representem mais algoritmos que resolvam mais problemas do que esses dois. Não existem. Deixa eu falar um pouco das máquinas de Turing, porque foi o modelo que ganhou assim um maior respeito, digamos assim. Ele pode ser comparado, assim, a inspiração para ele, com um ser humano fazendo contas em um papel. Como é que a gente faz contas em um papel? A gente escreve símbolos e depois vai ler o símbolo, comparar com outro e vai fazendo conta assim, certo? Escrevendo e lendo os símbolos. A gente vê o que escreveu e escreve alguma coisa nova usando os símbolos. Então a máquina de Turing ela funciona escrevendo e lendo símbolos também. Uma máquina de Turing pode ser representada com um diagrama como esse aqui, ó. Certo? A máquina de Turing em si, quer dizer, o algoritmo que ela descreve, pode ser representado assim. Mas isso aqui está explicando, eu vou dar uma aula sobre isso mais para frente, não vou dar detalhes agora, mas isso aqui está explicando como é que você escreve e lê símbolos numa fita. Então, por meio de uma descrição de como ler e escrever símbolos numa fita, você pode fazer qualquer cálculo que dá para fazer com um algoritmo escrito em língua portuguesa, por exemplo. Você pode explicar para a máquina de Turing, usando um diagrama assim, como é que ela calcula soma, multiplicação e coisas bem mais complexas. Então, o que aconteceu? A máquina de Turing ganhou um respeito especial, porque ela tem essa analogia com o ser humano, escrevendo e lendo símbolos no papel. Ela parece também com uma máquina que você poderia construir, e existem construções físicas dessa máquina. E por isso ela virou um modelo padrão, assim, um modelo de referência para a gente estudar algoritmos. A teoria da computação vai estudar os algoritmos e os seus limites, principalmente usando a máquina de Turing como a definição de algoritmo. O que é um algoritmo? É uma máquina de Turing. Uma coisa que você escreve, um procedimento que você escreve, talvez em língua portuguesa, se for um procedimento bem preciso, pode ser construído uma máquina de Turing equivalente, essa é a ideia. Mas a teoria da computação também estuda outros modelos de computação, outras maneiras de representar algoritmos, mas os mais poderosos são todos equivalentes às máquinas de Turing. É só que às vezes um modelo tem alguma vantagem em relação ao outro. Mas em termos do que eles são capazes de fazer, é a mesma coisa. E um detalhe importante, não existe máquina de Turing que seja capaz de resolver aquele problema de decisão de Hilbert. Então aquele desafio lançado por Hilbert foi inspiração para surgir esses modelos, mas eles acabaram mostrando que Hilbert estava errado. Ele queria saber um algoritmo que prova qualquer coisa e não existe esse algoritmo. Certo? Agora eu quero ir para a terceira parte da aula. Essa parte é um extra, só porque vocês veem teoria da computação e pensam em computadores físicos, né, em máquinas.
Então eu resolvi falar um pouco sobre máquinas de calcular. Ao longo da história surgiram muitas ferramentas para calcular coisas. Por exemplo, o ábaco, que surgiu milhares de anos antes de Cristo, talvez 2000 anos antes de Cristo. E ela ajuda a fazer cálculos. Também surgiram máquinas quase automáticas também. Você gira uma manivela e ela faz um cálculo de soma, muito interessantes. Essa aqui é a Pascaline, criada pelo grande matemático, filósofo e até teólogo Blaise Pascal. Então, grandes matemáticos também trabalharam nisso. Essas máquinas acompanharam o desenvolvimento da própria matemática, em certo sentido. Essa aqui é a máquina de Anticítera, que foi descoberta em 1900, bem enferrujada, mas os pesquisadores já fizeram algumas reconstruções dela. E o que é que ela calcula? Ela calcula a posição do Sol, da Lua, de planetas em relação à Terra. Certo? É uma máquina bem precisa, bem interessante. Isso aqui é uma máquina dos anos 1800. Isso aqui é por volta da época de Cristo, ou um pouco antes. Essa é anos 1600. Essa aqui é o aritmometer. Ele é uma calculadorazinha que serve para fazer soma, subtração e com alguns artifícios ela faz multiplicação e divisão também. E ela não é automática, você gira uma manivela e ela dá o resultado. É bem interessante. E é dos anos 1800 até 1900 ela fez bastante sucesso comercial, certo? Foi uma calculadora, digamos assim, a primeira calculadora de grande sucesso comercial. Então, essas são máquinas de calcular mais antigas, muito baseadas em fazer contas, né, em coisas que eram foco da matemática mais antiga. Curiosamente, junto com essa nova matemática mais abstrata, junto com essa ideia de transformar o algoritmo em um objeto de estudo da matemática, nesse mesmo período e um pouco antes, começaram a surgir máquinas programáveis, como se fossem máquinas que elas não fazem uma tarefa só. Elas obedecem alguma instrução que você dá para ela, então você meio que programa ela, você passa para ela algum tipo de algoritmo. Uma dessas máquinas é um tear. Tear, ele faz tecido, certo? Esse tear de Jacquard em 1800, ele não faz cálculos quaisquer, ele faz tecido, mas é interessante o funcionamento dela. Você coloca um tipo de cartão perfurado, e isso aqui permite você criar tecidos com desenhos. Ele vai entrelaçar os fios de uma maneira diferente para formar desenhos, passando cartões perfurados. No século seguinte, isso passou a ser usado também em computadores, certo? Cartões perfurados são uma técnica para passar dados para computadores antigos dos anos 50. Outra máquina interessante é a máquina de Babbage. Essa sim é uma máquina para fazer contas, cálculos diversos e que você pode programar ela. Charles Babbage imaginou uma dessas máquinas em 1821. Depois ele nunca construiu ela completa, mas depois ele imaginou uma melhor e nunca completou a construção dela, porque custaria muito dinheiro e ele gastou muito na primeira ideia e não completou. Então ficou desacreditado. Mas recentemente, há alguns anos atrás, foi construída uma réplica baseada no projeto de Charles Babbage e ela está aqui e funciona, ela faz contas, certo? E você pode programar ela. Inclusive a primeira programadora dessas máquinas de Babbage, do conceito, né, porque ele não tinha máquina, era uma mulher, Ada Lovelace. E aí vieram as máquinas programáveis mais poderosas com algoritmos quaisquer, que são os computadores modernos, certo? Eu estou omitindo aqui muitas e muitas máquinas que existiram na história. Muitos e muitos computadores que surgiram nesse período aqui de 1940 até os dias de hoje. Mas só para vocês terem uma ideia. Então surgiram esses computadores que você pode carregar nele uma descrição do que é que ele vai fazer, uma descrição de um algoritmo. E o que o computador faz é obedecer esse algoritmo. Então, os computadores funcionam como máquinas de Turing universais, que a gente vai ver mais para frente na disciplina, certo? Esse grandão aqui, que ocupa uma enorme sala, é o IBM SSC de 1948. Esse aqui já é o Apple II, mais parecido com os computadores que a gente conhece, né?
de 1977, um computador pessoal. Então eles podem ser carregados com programas que são algoritmos, que são passo a passo do que é que o computador deve fazer. Então, uma coisa importante é que eles são equivalentes às máquinas de Turing. O que dá para fazer numa máquina de Turing, dá para fazer com um computador desses e vice-versa. Só com um detalhe que a máquina de Turing é um modelo matemático com memória infinita. E esses computadores não têm memória infinita. Só essa restrição é que existe nos computadores comparados com a máquina de Turing. Mas, enfim, concluindo, na teoria da computação a gente estuda modelos de computação, ou seja, algoritmos, e os limites dele, usando principalmente máquina de Turing. Então, o que é que dá para fazer com um algoritmo? Quão rápido é um algoritmo? Isso é estudado principalmente usando máquina de Turing, mas os resultados sobre os algoritmos representados em máquinas de Turing também se aplicam para os nossos computadores modernos. Por exemplo, o problema de decisão de Hilbert não pode ser resolvido por máquinas de Turing. Então, não pode ser resolvido por algoritmos dos computadores modernos. Não pode ser resolvido por um programa em C, em Java, em Python, que roda nos computadores modernos. É impossível. Então é isso, gente. Vou colocar referências, as referências que eu usei, principalmente um livro que tem na biblioteca aí da universidade, na biblioteca virtual. Vou colocar nos comentários aí do vídeo, tá bem?